Pode. Boa tarde, Maringá. Voltamos a falar ao vivo aqui do auditório Hélio Moreira, onde está acontecendo a primeira reunião anual dos prefeitos da AMUSEP. Eu estou com o prefeito de Lobato, Fábio Chicaroli, que hoje está aqui para enfrentar uma pauta muito difícil junto com os outros prefeitos, que é o aumento do reajuste do piso salarial dos professores do magistério a nível municipal, na verdade, não só dos professores. O governo federal reajustou esse piso no último dia 28 para R$ 3.845,63, mas há um problema. A maioria dos municípios vai ter dificuldade em se manter dentro da lei de responsabilidade fiscal e fazer ao mesmo tempo, o reajuste desse peso. O prefeito Fábio Chicaroli tem mais de 50 funcionários, lá, servidores nessa situação, e pensa numa solução importante para essa questão que é muito delicada para os prefeitos. Qual que é a solução, prefeito? Veja, esse piso foi reajustado pelo governo federal em 33,24%. O que é o piso do magistério? Quando foi criada a lei, e a gente entende assim, a essência da lei era para resolver disparidades que existiam em nível nacional. Ou seja, muitos professores em outras regiões do Brasil, principalmente aquelas mais assoladas pelas condições precárias, muitos professores ganhavam aquém do que deveria ganhar um profissional do magistério. Por isso, o intuito de estabelecer um piso em nível nacional, de forma que nenhum professor possa ganhar menos do que está estabelecido nesse piso. Pois bem, agora para o ano de 2022, o governo federal, foi feito um anúncio pelo presidente da República que o piso seria reajustado em 33,24%, o que leva lá para um professor de 40 horas o salário de R$ 3.845. E o de 20 horas, R$ 1.922. Lobato tem vários professores, muitos professores que ganham acima do piso. Mas com esse reajustamento de 33,24%, fica uma leva de professores que terão que ser reajustados em seus salários para poder fazer com que se cumpra a lei do piso nacional. Mas o grande questionamento dos prefeitos é o seguinte: não se pode fazer cortesia com o chapéu alheio, ou seja, quando o governo federal ou os congressistas, deputados e senadores também, estabelece piso para a categoria, eles devem indicar a fonte de custeio, a fonte de recurso. Porque quando se trata de professores, o governo federal não tem nenhum professor ganhando abaixo do piso, são professores de universidades. Os professores que necessitam de piso estão nos municípios. Então, quando vai se legislar dessa matéria, tem que se fazer um estudo de impacto financeiro para que os municípios não entrem em colapso. Muitos dos municípios conseguem cumprir com esse piso, muitos. Porém, outros tantos municípios terão dificuldade para poder fazer esse reajustamento. O senhor dizia, que é preciso sim ter a fonte de recurso, que é preciso garantir o piso, mas que isso não é aumento de salário, e quem já ganha acima de o valor 3.845 ou mais, não deve ter esse reajuste, é isso? Não deve. O tal do efeito cascata já foi discutido em nível de Tribunal de Contas. Existe pré-julgados do Tribunal de Contas dizendo que o efeito cascata, replicar para cima na tabela, a não ser que a legislação municipal preveja essa situação. Já foi discutido em sede de justiça, dentro do judiciário. O Tribunal de Justiça tem alguns acordos, jurisprudência dizendo que não existe o efeito cascata. Então nós vamos, em Lobato, nós vamos fazer o reajustamento do piso, nós vamos fazer a correção, mas simplesmente para que ninguém ganhe menos do que esse piso que o governo federal estabeleceu. O restante terá um reajuste normal, que nós já anunciamos lá, a recomposição inflacionária, de 14,68%. No seu município, então, não existe uma lei que prevê, vamos dizer assim, que criaria esse efeito cascata, ou seja, quem já ganha mais não seria beneficiado, além da reposição que o município dá por conta, obviamente, da inflação. Não, no nosso município não tem a lei que prevê o efeito cascata, e assim, o nosso município ele tem um plano de carreiras, o plano do magistério, eles têm um plano próprio, onde todo ano o professor eleva de nível, pode levar entre 2,5% a 5%, mais 1% de anuênio.
Então, um professor hoje em Lobato, além da recomposição inflacionária, ele pode ter um acréscimo de 6% de ganho real na carreira, porque existe o ano N, que é 1%, e mais a elevação de nível, que dá a possibilidade de elevar entre 2,5% a 5%. Perfeito. Enfim, solução é ter recursos para poder fazer. Eu quero deixar bem claro aqui que eu acredito que a maioria dos prefeitos, e eu enquanto prefeito, eu já... Não, eu estou no terceiro mandato, nós já discutimos muito isso no passado, nós não somos contra piso de nenhuma categoria, as categorias têm que lutar, têm que brigar, têm que pedir sim para os deputados, para os senadores, para aprovar pisos, salários que sejam compatíveis com a dignidade daquele cargo, daquela profissão. Então nós não somos contra, nós só questionamos da onde vamos tirar o recurso para honrar com esse piso que é estabelecido em nível nacional, que é estabelecido por uma casa legislativa, muitas vezes, diferente da Câmara de Vereadores ou do Executivo Municipal. É esse o grande questionamento. Eu, enquanto prefeito, adoro essa situação de pisos, tem que garantir o mínimo para essas categorias. Mas precisamos que o governo federal e às vezes o governo do estado, nas suas limitações, garanta o recurso financeiro para que nós possamos pagar os pisos das categorias. Muito bem. Agradecemos então o prefeito Fábio Chicaroli, José Carlos Leonel e Ligiane Ciola para o Fato Maringá.